O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2018. Estudo para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, sendo que a lição atual é a de número 11, com o título A Edificação da Igreja no Culto a Deus. A presente lição vai estudar o capítulo 14 desta carta. A leitura bíblica proposta é no capítulo 14 da carta primeira de Paulo aos Coríntios, do verso 1 ao verso 12. Texto esse que temos na nossa Sagrada Escritura, nas nossas Bíblias, mas deixamos para ler na oportunidade do desenvolvimento da lição. O nosso texto áureo proposto é o verso 26, quando diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E quanto à nossa lição de hoje, lição número 11, a edificação da igreja no culto a Deus, temos o seguinte esboço, onde a nossa lição terá o seu desenvolvimento, ou será tratada nos tópicos: primeiro, a superioridade da profecia sobre o falar em línguas, usando os versos de número 1 a 19. Segundo tópico, a finalidade da profecia e das línguas, verso 20 a 25. E terceiro ponto é ordem e decência no uso dos dons. É o verso 26 até 40. Assim, passando a nossa lição propriamente, consideremos na nossa introdução. Depois de ensinar os irmãos de uma forma geral a respeito dos dons espirituais e da excelência e superioridade do amor fraternal, o apóstolo Paulo volta-se agora sobre dois dons naquela igreja:
a profecia e o falar em línguas. Os coríntios precisavam entender que no uso dos dons espirituais, o benefício da igreja estava acima do benefício particular de cada um. Muito bem. Na nossa lição anterior, tivemos o estudo dos capítulos 12 e 13 desta carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo fala de uma forma bem explicada sobre os dons espirituais, que são vários e são distribuídos pelo Senhor nosso Deus como Ele quer. Há uma distribuição, é Deus quem faz. E comparando como um corpo, nós sendo o corpo de Cristo em espírito, cada um de nós membro deste corpo, assim como o corpo físico em modelo, temos vários membros, cada um tem a sua função diferenciada e todos completando o mesmo corpo, assim os dons espirituais são dados pelo mesmo Deus, repartido entre nós, para que estejamos assistindo uns aos outros, complementando uns aos outros, ou cada um trabalhando pelo irmão seu próximo. Esse é o sentido da lição anterior. E agora Paulo vai colocar mais algumas coisas que os coríntios precisavam entender, ou que nós, na verdade, precisamos vir compreender e também depois pôr isto em prática. A respeito dos dons espirituais, agora mais propriamente o dom de falar em variedade de línguas, para depois termos a comparação com outros dons mais que Paulo traz então a sua argumentação. Passando então a continuidade ao nosso desenvolvimento desta lição, a superioridade da profecia sobre o falar em línguas, passemos a leitura de alguns versos iniciais do texto que foi colocado como leitura bíblica. Verso 1 até o verso 5 é a proposta inicial nossa. Assim faço leitura deste texto. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Este é o primeiro texto desse capítulo 14 que vamos estar considerando. Paulo, depois de ter falado no capítulo 13 sobre a excelência do amor, ele entra então com essa expressão: segui o amor, a caridade, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Primeira coisa, precisamos estar lembrando que muitos têm a ideia desta expressão poder significar falar de coisas futuras.
O entendimento básico não é este, irmãos. O entendimento é ser porta-voz de Deus. E Deus falando, Ele pode falar de coisas presentes, coisas futuras, coisas passadas, pode falar coisas que estão em oculto, trazendo revelação. Mas não quer dizer que fala no dom de profecia, que é falar de coisas futuras. Não. É ser porta-voz de Deus. Portanto, entendemos essa palavra, o de profecia ou de profetizar, esse dom, como aquele que é um porta-voz de Deus, traz uma mensagem da parte de Deus. E isso com entendimento, ou seja, na língua em que as pessoas possam estar compreendendo. Assim, passando ao nosso primeiro parágrafo, nesse primeiro tópico, a superioridade da profecia sobre o falar em línguas, lemos, baseando-se ainda no argumento do capítulo anterior, em que o amor é o caminho mais excelente e o crente deve buscar com zelo, pela edificação da igreja, os melhores dons, o apóstolo compara os dons de profecia e de línguas e aponta o primeiro como superior e a ser mais almejado do que o segundo. O falar em línguas pode parecer uma manifestação mais sonora e chamativa. Contudo, o benefício prático desse dom limita-se apenas àquele que o possui, no seu relacionamento particular com Deus. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. E o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, ao passo que a profecia é de utilidade para todos os que a ouvem. O que profetiza fala aos homens, e o que profetiza edifica a igreja. Notemos que esse benefício é múltiplo, para edificação, exortação e consolação. Então aqui temos Paulo trazendo já esta colocação, que entre falar línguas e falar numa língua entendível do público, esta forma chamada de dom da profecia ou de profetizar é preferencial. Agora, entendamos, Paulo quer que a gente compreenda, quem fala línguas, ótimo, é dom de Deus, mas está falando com Deus, em mistério, e nem ele mesmo entende. É só algo de edificação interior dele, no relacionamento com Deus. Porque ninguém que fala língua estranha, não tendo a interpretação, ele não sabe nem mesmo o que estava falando, mas estava numa conversa com Deus. Portanto, está edificado, mas, vamos dizer, internamente, no subconsciente, de uma forma que exista no homem propriamente dito, mas não na sua mente para ele entender. Esse é edificado. E a igreja só ouviu o tal irmão falando em uma variedade de línguas. Agora, aquele que traz a mensagem, de Deus no assunto, vamos dizer, de uma língua entendida por todos, aí sim tem entendimento, são edificados, ou exortados, ou consolados. Ele diz, assim é melhor, porque edifica a igreja. Muito bem, essa expressão simples, nós precisamos entender, e temos na Bíblia exemplos, ainda mais em Atos dos Apóstolos, que vemos que uma ida, por exemplo, junto com Paulo, à cidade lá de Antioquia, na Cilícia, Paulo levou a mensagem da decisão da reunião dos apóstolos, assunto do capítulo 15, mas
Foram com ele outros como Judas e Silas, irmãos da igreja lá de Jerusalém, e que trouxeram palavras que consolaram, edificaram a igreja lá em Antioquia. Então observe bem esses particulares para entendermos. Era usado, era entendido isso. Muito bem. Mas passemos à frente considerando um novo texto, que é do verso 6 até o verso 12, ainda da nossa leitura bíblica. O texto diz, verso 6: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Paulo, nessas expressões Paulo já tem colocado praticamente tudo de uma forma bem clara para nós. Mas passando a um segundo parágrafo do nosso material de classe, podemos ainda considerar isso para tratarmos junto às classes da Escola Bíblica Dominical. Leia. O apóstolo não está menosprezando o dom de línguas, pois esta é uma legítima manifestação do Espírito Santo e também pode ser usado para o benefício da igreja, conforme logo se explicará. Mas ele não queria que os coríntios se deixassem levar pelo simples efeito causado pela sonoridade do dom, e compara a impressão produzida pelas línguas nos ouvintes à de instrumentos musicais que tocam fora de ritmo ou em desarmonia, e ainda com a da trombeta que não soa o toque correspondente à ordem apropriada na batalha. Em ambos os casos, há barulho que chama a atenção, mas não há significado, nem propósito para aqueles que o ouvem. O mesmo vale para os dons de línguas, considerado em si mesmo como ninguém entende o que se fala, não há edificação mútua. Aí está a explicação de Paulo, bem colocada, mostrando que se há som e não há entendimento, não há proveito em coisa alguma. Até mesmo em conversa, duas pessoas falando em línguas diferentes sem um entender o outro, cada um é para o outro como um bárbaro, um selvagem, alguém que totalmente fora de uma comunhão ou de um entendimento mútuo. Assim ele fala a respeito das línguas estranhas ou o dom da variedade de línguas. Então, falar com entendimento ou em palavras que possam trazer ao outro o
entendimento, a compreensão do que se está falando é mais útil. Eu quero estar considerando o verso 6, quando diz: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Observe que Paulo coloca como palavras que podem ser entendidas quando alguém fala normalmente a língua comum, trazendo algo de ciência ou de conhecimento das coisas de Deus ou das Escrituras, ou por profecia, que seja então no aspecto de Deus trazendo algo novo, de revelação, ou a própria revelação em si, e depois da doutrina, do ensino correto das Escrituras, ou transmitindo a doutrina, o mandamento da parte de Deus. Isso é entendido, e isso é mais útil para a igreja do que estar falando em línguas, porque ninguém vai entender. Pode ser bonito, chamativo, interessante, mas fica nisso, só nisso. E Paulo está insistindo, precisa de edificação do próximo. Precisa de edificação do próximo. Estamos reunidos em coletividade, então tem que ter algo para os demais. E o falar línguas, disse Paulo, é estar tratando com Deus, e a edificação é particular, não é algo que alguém mais possa estar desfrutando. Assim, na sequência, segue o texto nos versos 13 em diante, até o verso 19, ainda no capítulo 14, e o texto bíblico é, e lemos nesse instante, 13: pelo que o que fala língua, ou que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Assim, passemos já ao nosso texto de classe, no seu parágrafo 3. Assim lemos do material de classe. Em seguida, Paulo, naturalmente, ele orienta os coríntios, especialmente os que falavam em línguas, em 2 sentidos: a abundar nos dons, não se contentando apenas com as línguas, e buscar dons que contribuíssem para a edificação da igreja. Para esse propósito, o dom de línguas precisa ser complementado por algum outro dom, como a profecia ou mesmo a interpretação das próprias línguas. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar.
Mais uma vez, o apóstolo ressalta que há um benefício espiritual para aquele em quem se manifesta o dom de línguas, mas o benefício do próximo é mais importante e deve ser priorizado na busca dos dons. E ele mesmo dava o exemplo aos coríntios: dou graças a meu Deus, porque eu falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então, o texto é claro em si mesmo. Não precisamos estar argumentando muita coisa. Há benefícios. Os dons são importantes. A variedade de línguas é importantíssima. Essa variedade de línguas é conversa com Deus. Algo está sendo tratado. Mas quem está falando em línguas não está entendendo nada. Ele mesmo não entende. Está sendo edificado. Pode estar sendo consolado pela essa comunhão de conversa com Deus. Mas ele não entende. O seu próximo não entende. E como o próximo vai dizer assim: Deus abençoa mesmo, ou isto, amém, assim seja, ele não está entendendo o que está sendo falado. Aí não há participação. Então ele complementa, dizendo que esse dom precisa ser seguido de um outro. Qual? Mais evidente: se há uma língua estranha, precisa que haja um intérprete. Então, quem fala línguas estranhas, ore a Deus, busque que interprete, ou ore para que o outro tenha esse dom de interpretar. Que uma vez que o primeiro falar em línguas e não entendendo, mas houver o intérprete, pronto, ele é edificado pela interpretação do outro, o intérprete está entendendo e a igreja ouvindo, vai ser edificada também numa mensagem, num assunto tratado em variedade de línguas com o primeiro irmão. Então observe, é útil ou não é útil o falar em línguas? É, mas fica vazio se não tiver intérprete. Se tiver um intérprete, primeiro edificado, segundo edificado, e toda a igreja que ouve. O que Deus falou? Deus falou isso. Aí completa-se o benefício para toda a igreja. E para isso tem o Salmo 133: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo descendo sobre a cabeça, a barba, as orlas do vestido de Arão. Ou seja, desce do alto a unção que atinge todo o corpo, a igreja. Mas como é que é mesmo? União. Um fala, outro interpreta e todos são edificados. O azeite é derramado para todos. Isso que nós precisamos compreender. Então vamos desprezar a variedade de línguas? Nunca. Está voltando então em nosso meio. Consideremos, em meio pentecostal, Assembleia de Deus, muitas línguas são faladas, mas onde está o intérprete? É mais fácil termos numa comunidade reunida da Assembleia de Deus 100 pessoas, 1000 pessoas falando em línguas, mas está difícil achar um que traga a interpretação. Alguma coisa está errada. É como se um braço estivesse minguado e o outro super poderoso, forte. Desequilíbrio do corpo. Vamos orar mais, para que Deus derrame e dê o dom de interpretação no meio da igreja. Paulo cuidava disso. Ele falava com entendimento. Não fala aqui não diz que ele sabia interpretar. Ele tinha ciência, conhecimento, tinha sabedoria e ele queria estar nessa área trabalhando. E eu línguas, eu falo muito em línguas, mas à parte. Com a igreja eu quero falar do meu entendimento. Pronto, aí trazia ciência, revelação, doutrina ou profecia mesmo.
no significado básico da palavra. Mas continuemos um pouco mais. Assim, passando ao segundo tópico, a finalidade da profecia e das línguas, verso 20 a 25, e passo então a leitura desse texto, verso 20 a 25. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então Paulo coloca na prática o que podia estar acontecendo, e como eu disse há pouco, acontece muito nas nossas reuniões. Muita gente falando em variedade de línguas, muitos com esse dom, mas quem está entendendo quem? E o indouto entrando. Houve tudo aquilo, entrei no lugar estrangeiro e vai embora vazio. Mas vamos para o nosso material de classe. Num primeiro parágrafo, quando podemos estar lendo nesse tópico 2, a finalidade da profecia e das línguas. Nos versos seguintes, Paulo apresenta outro aspecto da questão que deveria servir de alerta aos coríntios: a preferência e a ênfase sobre o dom de línguas em detrimento de outros dons, e pior, em desconsideração pela necessidade de procurar edificação uns dos outros. Era um sinal de imaturidade espiritual. Não é próprio de crentes maduros na fé adotarem um comportamento que seja contrário ao entendimento, assim como não é próprio de uma pessoa madura e sensata se impressionar como uma criança com a aparência e o ruído, ao invés de buscar o sentido do que está vendo e ouvindo. Mas, ainda, à luz das Escrituras, a falta de entendimento que fica ante a manifestação do dom de línguas, sem que haja interpretação ou profecia, deve ser entendida mais como um sinal para os infiéis, no qual Deus manifesta o seu juízo, ao invés de bênção ou favor. Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De modo que, se na igreja prevalecesse este dom, o efeito seria confirmar os incrédulos ou infiéis
na sua dureza de coração, pois aí diriam que os crentes estão loucos e rejeitariam o Evangelho. É um texto difícil, mas vamos ver se a gente consegue colocar de uma forma mais fácil. Porque a palavra básica desse verso citado por Paulo está em Isaías, em que Deus fala que fecharia o entendimento. O sentido é esse. É como se Deus estivesse falando em mistérios para eles não entenderem mesmo. Ou, mais propriamente, Isaías capítulo 8, que o Senhor falaria, e eles não veriam, não entenderiam, porque estavam ouvindo de mau grado. Ou como Jesus também, que Jesus falava para eles, mas em parábolas, para facilitar, por favor. Não, Jesus falava em parábolas, precisamos ler com cuidado, Mateus capítulo 13, para que eles não entendessem. Ou seja, então, a falta do entendimento, ou o ocultar o que está sendo dito, é sinal para os infiéis. Continuem infiéis, continuem endurecidos. Mas quando há a interpretação, aí é benefício de Deus para todos, porque todos são edificados. Porque Deus, na sua misericórdia, está trazendo o entendimento. É o comparável ao que foi feito para com os discípulos de Jesus. Eles também não entenderam as parábolas, mas em particular Jesus depois trazia o entendimento, clareava para eles, abria a mente deles. Aí pronto, havia entendimento. Para os fiéis, a interpretação. Para os infiéis, continua o mistério, endurecimento de coração como consequência, e afastamento de Deus, porque Deus não está abençoando, não está abrindo oportunidade, não está tendo misericórdia. Aí está a gravidade. Porque então, atualmente nas nossas reuniões, há multidão de gente falando em mistério e não há interpretação? Será que Deus está olhando para nós com corações endurecidos ou negligentes, e que estamos ouvindo e não estamos entendendo, e não vamos entender porque não buscamos em particular o entendimento? É sério. Então está faltando. Está faltando. Estamos como estranhos para Deus. Deus fala na igreja abundantemente, mas ninguém entende. Então nós temos Deus como bárbaro, porque não entendemos? Ou nós que somos bárbaros para Deus? Porque eu sei que Ele nos entende. Então é uma coisa muito séria. Mas está colocado aqui, estamos procurando explicar com outras palavras. Agora, se em vez de 1000 pessoas falando em mistério, numa reunião grande, num congresso nosso aí, estiverem alguns falando em mistério e aqui e ali alguém interpretando, vai entrar aí um infiel, um indulto, e vai ver que está exposto, como todo mundo conhecendo o seu coração e a palavra de Deus diretamente para ele. Aí ele vai se render. Então Deus está falando, mas não está dando entendimento. Onde está o erro? Nos ouvintes. Era para nós chorarmos, ficarmos de joelho prostrado, pedindo: Senhor, tem misericórdia. O que o Senhor falou mesmo? Tanta gente falando, mas ninguém está entendendo. O que o Senhor quer falar? Não, mas a gente sai alegre, porque falou em mistério. Mas aí? E aí? E se essa língua em mistério é uma repreensão que deveríamos tomar para ter temor de Deus? Saímos vazios, achando que está tudo bom. Falamos mistério com Deus, estamos aprovados. Não sei não. Saul, reprovado, falou mistério também. Será que ele falou? Então é uma situação bem delicada. Mas continuemos um pouco mais. No segundo parágrafo.
No segundo parágrafo desse segundo tópico, a finalidade da profecia e das línguas, consideremos ainda, por outro lado, a profecia ou a interpretação das línguas, por trazer entendimento, é sinal da misericórdia de Deus, que prometeu ensinar o conhecimento até o mais simples, enquanto retiraria dos sábios e grandes deste mundo. Assim que, ante uma assembleia cristã onde todas as coisas são explicadas e expostas com clareza, entendimento, sabedoria e revelação dos segredos do coração do homem, não apenas a igreja é edificada, mas os indoutos e infiéis são compungidos pela palavra, sendo levados ao reconhecimento de que Deus é quem opera no meio da igreja. Notemos que o primeiro derramado Espírito em cumprimento à promessa manifestou-se tanto através do falar em línguas, como também da interpretação e profecia, pois a multidão que ocorreu onde os discípulos estavam reunidos os entendia falar, e se não fosse a exposição de Pedro que se seguiu, eles teriam se afastado, dizendo que estavam todos embriagados. Se Pedro não se levanta e fala, prega, exerce o dom da profecia, que é ser porta-voz de Deus, trazendo uma mensagem de Deus para o público ia embora. Está todo mundo bêbado. E não haveria edificação, não haveria salvação de almas. Mas observe que havia uma interpretação, porque eles entendiam o que era falado, cada um na sua própria língua. E aí houve o espanto. São nazireus e estão falando em línguas que os diversos que ali estavam, de diversas nacionalidades, estavam entendendo. Só que complementou mais uma segunda vez quando Pedro põe-se de pé e fala: o que está acontecendo é isso, e explica a respeito do dom dado por Deus, conforme a promessa de Joel, e que o fato é que o Messias já foi dado, e vocês mataram o Messias, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele é colocado para perdão dos pecados. Agora, como vocês entregaram o Filho de Deus, arrependei-vos. Se houver arrependimento, há perdão e salvação. Senão, o juízo está à porta. Pronto. Todos se espantaram, todos se sentiram culpados, todos se viram réu num juízo de Deus. Matamos o Filho de Deus. Então, qual é a saída? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Pronto. Aí 3.000 foram salvos. Então observe, todo mundo fala Atos dos Apóstolos, dom de línguas, mas estão esquecendo que teve interpretação, porque entenderam. E houve complementação da mensagem, com Pedro falando na língua que todos entendiam, uma pregação. Começou com línguas, interpretação e exposição dos fatos. Observe, entre nós mesmos, a Assembleia de Deus, toda vez que fala Atos dos Apóstolos, variedade de línguas. Calma, lê com cuidado. Eles entenderam. Então houve uma manifestação na língua que eles entendiam. Houve interpretação. E depois, doutrina, ensino. A expressão do conhecimento dos fatos, exposto agora a todo o povo. Resultado, 3.000 almas. Em vez de ir embora achando que eram bêbados, eram 3.000 que saíram, pronto, salvos. Entendendo as suas transgressões, os seus pecados, e que abraçaram a oportunidade, descendo as águas do batismo. Vamos entender isso. Há muita ênfase do falar em línguas, e não se fala quase nada sobre buscar
a interpretação e outros dons. E na lição anterior já falamos, por causa dessa ênfase grande, todo mundo espera falar sem língua quando é batizado com o Espírito Santo, e esquece da palavra que Paulo disse: todos falam línguas, todos interpretam, todos têm o dom de curar, todos têm discernimento de espírito? Não. Há algo repartido. Mas, repito, entre nós a ênfase é: foi batizado, tem que falar em línguas. Deus sabe lidar com isso. Deus resolve as questões na nossa fragilidade, mas que a falta de entendimento há. Aí vale a palavra que Paulo falou, que está na nossa lição de 1 Coríntios nesse trimestre, e que também está em Romanos: aquele que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém. Sempre fica faltando alguma coisa. Vamos investigar mais, vamos orar mais, para ter um entendimento cada vez mais amplo de todas essas coisas. Mas o que eu faço citação é de Atos capítulo 2, versos 7 a 15. Não vou ler porque expus o assunto, que é aquele momento em que o Senhor Deus derrama do seu Espírito sobre os 120 discípulos ali em Jerusalém, e que se segue as manifestações, a pregação de Pedro e a conversão de 3.000 almas. E também lembrando que em Atos capítulo 10, verso 45, quando Pedro fala a Cornélio e os seus amigos e familiares, e eles, ouvindo com atenção, são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. Muito bem. Verso 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Fala em línguas. Fala em línguas? Que bom. Mas há um indício de interpretação quando no verso 46 diz: porque os ouviam falar em línguas, muito bem, e magnificar a Deus. Então quem estava ouvindo, os que falavam em língua estranha, estavam entendendo. A interpretação estava no que ouviam ou no meio do grupo que falava em línguas? Havia também interpretação. Os ouviam magnificar a Deus. Então não era som somente de uma língua diferente, estranha. Não. Havia entendimento em meio a línguas estranhas. Continuando um pouco mais, indo para o terceiro tópico da nossa lição: ordem e decência no uso dos dons. Damos continuidade ao texto bíblico, agora apresentando somente o verso 26 e progressivamente os outros versos do texto. Verso 26 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Observe que está chamando agora para a vida comum, a aplicação no momento do culto. E assim, lendo o primeiro parágrafo do nosso material de classe, nas palavras com que o apóstolo inicia esta sessão, podemos considerar não apenas que todas as coisas feitas no culto devem contribuir para a edificação, mas que todas as coisas devem ser feitas em harmonia com a vontade e a legítima operação do Espírito Santo, pois somente os dons espirituais podem verdadeiramente edificar a igreja. Mas além da operação do Espírito, o apóstolo também considera a necessidade de o culto ser pautado pela ordem, decência e coerência
em todos os seus atos, mostrando que a falta destes elementos atrapalha, quando não impede, a edificação dos fiéis, mesmo havendo legítima manifestação dos dons espirituais na igreja. Muito bem. Ainda lendo mais um texto, 27 a 33, avançando no capítulo 14 de 1 Coríntios, a palavra diz: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Observa a instrução direta, clara, que aqui está do apóstolo Paulo. Repetindo um texto aqui: se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Como que é na nossa reunião mesmo? Um fala em mistério, todo mundo fica empolgado e fala também. Aí, há pouco colocamos num texto, parece criança. O certo era, alguém está falando estranho, atenção. O que ele está dizendo? Alguém está trazendo interpretação? Não. Aí todo mundo entra na mesma atividade e uso do mesmo dom de falar em línguas estranhas. Então virou todo mundo falando língua estranha e ninguém está dando atenção. O que significa isso? Está faltando maturidade cristã. Está faltando. O quanto nós estamos precisando, né, irmãos? Da interpretação. Essa proporção estava boa, né? 1, 2, ou quanto muito 3 falem línguas e haja um intérprete. Opa, que bom! Para cada 3 falando em línguas, um intérprete, que coisa boa. Mas nós temos 1000 falando em línguas, nenhum intérprete. Perdoa essa colocação assim, nas palavras, num jeito bastante simples, para mostrar que nós estamos sem entendimento, sem observação. Estamos mais numa carga emotiva do que, na verdade, numa prudência e zelo para saber o que é que Deus está falando. Uma das palavras que nós temos de uns profetas, me faltou agora a precisão, quando ele disse que se colocaria para ouvir o que Deus iria falar. Abacuque: me porei em guarda para ouvir o que Deus quer falar. Nós não estamos assim. Nós não estamos assim. Estamos diferentes. Fala-se mistério aqui, todo mundo quer falar mistério. Nós estamos em disputa, perdoe os irmãos. Enquanto é para todo mundo estar pondo-se em guarda para ver, ouvir o que Deus quer falar. Mas continuemos um pouco mais. Num parágrafo ainda segundo desse terceiro tópico, ordem e decência no uso dos dons, percebemos que o apóstolo prima pela boa compreensão de tudo o que fosse falado na igreja, pois no caso dos que tinham o dom de línguas, ele recomenda que falasse um por vez, e ainda assim, numa medida, atentando para a manifestação de outros dons. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que isso ocorresse na medida em que houvesse interpretação. E haja intérprete.
Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quanto à profecia, vale os mesmos princípios, cada um falando por sua vez, e pronto a se sujeitar ao Espírito, falando através de outro, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Olha, não é só para o dom de línguas, é também quando houver a manifestação de Deus, um porta-voz de Deus estiver falando. É aquela humildade e discernimento de espírito, submissão ao Espírito de Deus, para que, estando eu no microfone falando com o pregador da noite, Deus dando a palavra para alguém, eu saber parar e ouvir o que Deus está falando através do outro. Pronto. Deus quis usar o outro. Pronto. Não sei se alguém já viu isso. Alguém diz assim, ó, vou terminar a pregação aqui, que Deus tem algo a falar, mas é pelo um outro aí que estará falando depois. Pronto. E recolhe-se. Falei até agora porque é o que Deus me deu, agora está dado a outro. Já viram isso? Olha, maturidade. É até aqui que Deus mandou. Não vou estender o tempo, ocupar o tempo dos irmãos, procurando preencher o tempo, se a palavra já está com o outro. Então que o outro fale. Pronto. Irmãos, é uma maturidade grande. Precisamos ter esse cuidado. Aí há mais edificação da igreja. Continuando um pouco mais, vamos entrar em mais um assunto. Dentro do texto bíblico, falta-nos o verso 34 a 40 para completar o capítulo 14. E leio esses versos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É mais um texto, completando o capítulo 14, que por si mesmo fala bastante. Mas no material de classe colocamos alguma coisa, daqui temos este resumo. As recomendações finais de Paulo voltam à questão do lugar da mulher no culto. A princípio ele havia ensinado que seria desonroso para a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta. Mas agora ele expressamente ordena que as mulheres estejam caladas nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. No culto, naturalmente, é que tem essa proibição. Não lhes é permitido falar. Continuemos. Isto é considerado vergonhoso, porque falar no culto é exercer autoridade sobre a igreja, e isso contraria a submissão, modéstia e recato que convém às santas mulheres de Deus. Para que ninguém entenda tratar-se de um mero preceito cultural, sujeito às circunstâncias culturais do apóstolo e da igreja de Corinto, atentemos para a importância que ele mesmo dá às suas recomendações. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Pronto.
Agora, hoje, como que fica hoje? No atual tempo, esse assunto não é permitido as mulheres falarem. Vai ser um protesto geral. Quais seriam as palavras? Ortodoxo demais? Quadrado demais? Machista? Nós não compreendemos, irmãos. Mas Paulo coloca uma palavra aqui que é para a gente ficar calado e temente. Não compreendemos esses princípios porque nos afastamos do que era no princípio. Mas no princípio era assim. No princípio era assim. Observe bem. Ele falou bem claro. Quem é profeta, quem é espiritual, quem tem o Espírito de Deus, quem tem discernimento, sabe que o que eu estou falando não é questão de costume, nem machismo, nem qualquer outra coisa. É simplesmente mandamento de Deus. Vamos voltar lá atrás. A quem pertencia o cuidado com o santuário? Só aos homens. Só os homens. Agora, vamos colocar nossa atualidade. Onde estão os homens? Porque na reunião da igreja, às vezes, só vem quase que mulheres. Então, nós estamos num tempo terrível. E que quem deveria ser cabeça não está sendo cabeça no próprio lar. Perdoe falar assim. Não estou querendo ofender nenhum irmão aqui, não. Estou falando no sentido geral. Está acontecendo. Era para a igreja estar cheia de homens, clamando, orando, aprendendo para ensinar suas famílias em casa. Mas não. Infelizmente, vemos o contrário. Por isso, falar que a mulher não deve estar se pronunciando na igreja, que absurdo. Não, é mandamento. E agora como é que fica? Se mulheres falam, está faltando homem, ou então, que Deus está dando. Mas isso é vergonha para nós homens. Porque será que Deus não achou nenhum homem para fazer o que tinha que ser feito? Mas não vai faltar, irmãos. As irmãs entendam, quando Deus quiser fazer e ter a participação de mulheres, Deus vai usar as mulheres adequadamente como tem que ser. Miriam ainda vai tocar, eu ainda vai cantar e dançar. Débora ainda vai ser profetisa no meio do povo. Vai ser assim. Ainda haverá rainha de Sabá, que larga o seu reino e vem saber da sabedoria de Deus dada a um homem. Sempre haverá mulheres em uso como instrumentos importantes de Deus, mas no seu tempo e Deus usando, e não como coisa que fosse aberta. Ainda haverá Esther, ainda haverá Maria, ainda haverá outra Maria, ainda haverá Marta e muita gente entre as mulheres. Mas entendamos, pelo Espírito de Deus, numa perfeição de princípios, essa palavra é válida. Nós que não entendemos, e por causa dessa chamada emancipação das mulheres, já ultrapassou limites absurdos, enquanto na verdade era para estar submissa a seus maridos, e os maridos sendo cabeça em suas famílias. Portanto, não é a palavra de Deus está errada. Nós que estamos longe de princípios básicos das coisas de Deus, mas fiquemos no temor. E felizmente Paulo termina com essa colocação. Primeiro no verso 38. Se alguém não quer considerar isso, que não considere. Que não considere. Mas no verso 39 vai dizer: irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e em ordem. Assim temos terminado essa lição, colocando somente como conclusão palavras de encerramento.
O propósito de Deus para a igreja é que todos os seus membros sejam edificados uns pelos outros através dos dons espirituais. Quando os crentes se reúnem para buscar a edificação uns dos outros e não o seu próprio interesse, Deus é verdadeiramente glorificado e o culto atinge o seu propósito. Deus e o povo e Deus sendo uma unidade em harmonia. Um corpo e espírito, cada um no seu funcionamento, na sua posição, na sua atuação em benefício da unidade plena. Assim terminamos a nossa lição, lembrando que seguimos esse esboço, assim colocado, tendo o desenvolvimento em 3 partes: a superioridade da profecia sobre o falar em línguas, a finalidade da profecia e das línguas, ordem e decência no uso dos dons. E o nosso texto áudio: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Agora, irmãos, uma palavra ainda para o nosso proveito das nossas reuniões. Quando nós estivermos reunidos e houver manifestação dos dons de línguas, vamos ver se a gente, todos nós, entramos no propósito, em vez de falar junto, a gente fica em oração. Senhor, por misericórdia, traga interpretação, derrame dons de interpretação, ceda dons, distribua dons de discernimento, de interpretação no meio do teu povo, para nós ouvirmos, entendermos o que o Senhor quer falar com o seu povo. Aí haverá aplicação adequada desse texto que nós estamos lendo. Podemos considerar isso? Coloque isso para as classes também. Orar insistentemente para Deus trazer interpretação daquilo que Ele fala no meio da igreja. A palavra de Apocalipse, o Senhor está no meio da igreja. E o Senhor fala e ninguém entende. Vamos orar. Parar de falar em línguas, não proibidamente, estou falando abster-se, para entrar no propósito. Se alguém está falando, traga o entendimento para o teu povo. Havendo esse entendimento e o pedir, e a palavra diz que o Senhor certamente dará. Pedi e ser-vos-á dado. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.